Olá, graça e paz a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Everaldo Farias e eu sou professor da Escola Dominical da Igreja Batista Peniel e hoje estamos aqui desta forma para podermos falar um pouquinho com vocês sobre a aula de hoje. Eu dou aula para os adolescentes e antes de começarmos, eu gostaria de estar orando aí junto com você, para que o Senhor nos orientasse nesse momento. Pelos nossos jovens, pelos adultos, não só da nossa igreja, mas da nossa sociedade em geral. Maravilhoso eterno Deus, em nome de Jesus, que eu me coloco na sua presença, para agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por esse momento que estamos aqui, através desse vídeo, que o Senhor possa abençoar a vida de todas as pessoas que venham assistir esse vídeo. E eu creio no Teu poder, e eu creio que o Senhor está com a Sua mão sobre as nossas vidas, nesse momento tão difícil que estamos passando. Amém. Bom, eu não fico muito confortável aqui em dando aula através do vídeo, porque normalmente quando eu estou dando aula para os adolescentes, eu gosto muito de questionar, de perguntar e fazer com que eles interajam bastante na aula. Mas hoje é a ferramenta que nós temos, que é o vídeo, e vamos falar um pouquinho da palavra para vocês aí. Nós estamos utilizando essa revista, Vestindo a Camisa, que nós adotamos nesse ano, porque nós iniciamos na Igreja Batista Peniel um projeto chamado Projeto Semear, de futebol para os meninos, e acabamos adotando essa revista por ter o tema bem sugestivo, Vestindo a Camisa. Mas eu tenho um pequeno problema, eu não consigo me prender muito na revista, mas o foco aqui vai ser falar sobre nossa revista. O tema que nós temos hoje aqui é um atleta rumo à perfeição. Mas antes de entrarmos na aula em específico, eu gostaria de me dirigir aos pais dos adolescentes que estão participando da nossa aula presencial, e também eu não vejo a hora de poder voltar a vê-los também. Dá muita saudade, mas só que nós sabemos que precisamos ficar afastados agora nesse momento. Um grande abraço aí pro João Vitor, pro Álvaro, o Arthur, o Felipe, o Igor, o Davi, o Lucas, a Camila, a Lívia e a Júlia. Me desculpe se eu esqueci de mais algum aí, mas eu sinto muita falta deles. E eu gosto muito de desafiá-los na nossa aula. E deixar aqui um recado para os pais desses alunos, que são crianças assim, são jovens, adolescentes assim, excepcionais. Serão grandes homens e grandes mulheres aí na nossa sociedade. Só que eu desafio bastante eles. Eu cobro muito, eu falo muito sobre comportamento, sobre as falhas que eu tive, que outras pessoas tiveram também, para que eles não tenham os mesmos erros. Normalmente eu falo para eles sobre namoro na adolescência, que eu sou completamente contra menor de 18 anos estar namorando. Eu falo para eles primeiro se formarem, ter uma profissão, para depois pensar nessas outras coisas. Falo sobre drogas, falo sobre álcool,
gravidez na adolescência, comportamento promíscuo, linguagem inadequada e principalmente eu falo de obediência aos pais. E eu até explico para eles, se eles quiserem ter tudo na vida, a primeira coisa que eles precisam fazer é obedecer aos pais. E eu até explico para eles assim: se vocês fizerem alguma coisa errada contra a vontade do pai e da mãe, eles vão ser os primeiros a condenar. Mas se você fizer alguma coisa errada, orientado pelo pai e pela mãe, eles serão os primeiros a te socorrer. E eu foco muito na obediência aos pais, porque muitos problemas que surgem na adolescência surgem por causa de desobediência aos pais. Da mesma forma que Adão foi desobediente a Deus e causou tudo o que nós temos aí hoje, os adolescentes eles passam assim por um período de desobediência, porque muitos são influenciados pelos amigos de escola, vizinhos, as pessoas que moram perto e acabam influenciando. Uma outra coisa que eu falo para eles assim, tipo, eles podem fazer de tudo, mas principalmente eles precisam estar estruturados em Deus. Eu até faço algumas perguntas para eles lá, que nós obedecemos uma escala. Primeiro Deus, depois Jesus, depois Espírito Santo, depois a igreja e depois o ser humano. E também os anjos também. Porque nós temos toda essa hierarquia. Se eles utilizarem essa hierarquia e tiver conhecimento de toda essa estrutura, eles podem fazer de tudo na vida. Por quê? Se eles obedecerem a palavra de Deus, se eles obedecerem aos seus pais, se seguirem os ensinamentos que são dados, eles é óbvio que terão problemas na vida, mas só que todos os problemas que eles tiverem, que são naturais a todos, serão minimizados pela presença do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Eu tento orientar para que eles não passem pelos mesmos erros que eu tive e pelos mesmos erros de muitas pessoas, muitos jovens que eu vejo passando também, para que eles possam ter uma vida boa e uma vida plena. Também esse vídeo vai pro YouTube e eu gostaria de mandar um abraço aí para os meninos do Semear. Também estou sentindo muita falta e gostaria que essa palavra também chegasse a eles. Um grande abraço a todos, aos pais também. Estou orando a favor deles também, para que nós possamos voltar com esse trabalho, continuar o evangelismo, continuar o esporte e a cada vez podermos atender mais e mais jovens. O nosso objetivo é que a palavra de Deus chegue à vida deles e toque seus corações, que haja transformação de vida. E falando em obediência, e também nos reportando aqui a nossa lição de hoje, que é um atleta rumo à perfeição. Nós vemos aí na vida secular os melhores atletas de futebol, de natação, de tênis, de vários tipos, de várias modalidades de esporte. Como essas pessoas fazem para chegar onde chegaram, num ponto de perfeição? Essas pessoas elas treinam muito, se dedicam muito, abrem mão de muita coisa. E na nossa vida, se nós quisermos ter uma vida melhor, mais estruturada, nós precisamos treinar muito. E o nosso treino, que aprendemos na escola dominical, ele vem através do quê? Ele vem da palavra de Deus. E nós vamos ler aqui um trecho da palavra de Deus, que é 2 Timóteo,
capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Nós entendemos hoje que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E se nós quisermos ter uma vida plena, é só nós lermos esse manual de instrução. E voltando aqui um pouco aos pais, se você que é jovem, mesmo que você não leia a Bíblia, mesmo que você não tenha essa intimidade, esse entendimento da Bíblia, mas se você tiver o mínimo de respeito e obediência aos seus pais, você vai ter uma vida muito melhor, muito. E eles vão fazer o possível para estar sempre ao seu lado, para te dar uma estrutura, estar sempre fortalecendo vocês nessa caminhada. E na vida cristã não é diferente. O nosso Pai é Deus. E como que Ele fala com a gente? Tem muitas pessoas que têm uma sensibilidade maior, que durante a oração sente Deus falando, ou pelos sonhos sente que Deus fala com elas, ou através de alguns outros eventos, elas entendem que Deus está falando com ela. E para você que não tem esse tipo de sensação ou entendimento, a palavra de Deus, a Bíblia, é a melhor forma de você ouvir Deus falando com você. E aqui, como diz em 2 Timóteo, no capítulo 3,16, ela fala o que é a Bíblia, para que ela serve. Ela vai te ensinar, ela serve para te ensinar, para repreender, para corrigir e te educar. Se você tem dificuldade com isso, eu sinto te dizer que você vai ser uma pessoa que vai aprender pelo sofrimento. Mas se você for inteligente, você não precisa passar pelos problemas para aprender. Você aprende pela vida dos outros. Você aprende de um professor que está te ensinando. Você aprende pela história dos pais. Você aprende de várias formas e você não precisa passar por esse sofrimento. Mas só que, eu não sei o que acontece, mas os jovens, normalmente, eles acham que eles sabem mais do que as pessoas adultas e que estão ensinando eles. Nós já fomos faz pouco tempo, mas eu já fui jovem também. E hoje, com um pouco mais de idade, nós temos esse entendimento que nós poderíamos ter evitado muitos erros, mas muitos erros nas nossas vidas, muitos prejuízos, prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo espiritual, todo tipo de prejuízo nós poderíamos ter evitados, porque Deus, Ele fala com os nossos pais, principalmente com as mães. Quando uma mãe fala para um filho, cuidado com tal coisa, eu não quero você andando com fulano, eu não quero você em tal lugar, cuidado com essa menina, cuidado com esse rapaz. Eu fico meio cismado assim quando uma mãe dá uma orientação. E você que tem a oportunidade de ter a sua mãe e o seu pai te corrigindo, te chamando a atenção, dê ouvido. Não queira passar pelos problemas, não queira passar por todas as dificuldades para depois chegar no final das contas ter a conclusão que não precisava ter passado. E aí nós conhecemos os históricos, né? Depois, principalmente as meninas, gravidez na adolescência. Hoje tem um número muito grande de meninas se envolvendo com álcool, com drogas também. Nós temos um grande número de meninos aí se envolvendo com drogas, com roubo, com violência, e tudo isso pode ser evitado. E até ensino para os adolescentes também que você não precisa revidar quando você é desafiado, quando você é xingado. Você não precisa fazer isso.
você pode muito bem só ouvir e não levar em conta esse xingamento que você está tendo. E ter uma interpretação melhor dessa situação. Não precisa ser violento, não precisa xingar, não precisa ofender ninguém. E você pode ter uma vida com resultados mais positivos. E a Bíblia toda, às vezes na nossa aula, a gente não fica muito preso à revista e à Bíblia. Nós trazemos bastante fatos reais. Eu apresento muitos casos para os adolescentes, desafio muito eles. Eu sou muito questionador, eu questiono bastante. Eu coloco eles numa berlinda mesmo, para que eles possam desenvolver o raciocínio. E muitos deles são muito inteligentes. Alguns passaram por algumas dificuldades recentes também. E todos eles têm uma história, tão novos, já têm uma história de vida muito, muito boa. História dos seus pais também. E na realidade o intuito dessa aula de hoje seria de nós começarmos aí um assunto mais aprofundado com os nossos jovens. Por quê? A gente precisa entender uma coisa. Quanto mais nós orientarmos os nossos jovens, nós trabalharmos mais eles, nós teremos menos problemas. Esse que é o intuito de nós podermos trabalhar com eles. Não é fácil, porque não são todas as pessoas que estão preparadas para trabalhar com adolescentes. O comportamento deles não é muito administrável para pessoas assim de mais idade, mas só que é um público muito legal, muito positivo, topam tudo e desafios, e são mais, eu digo assim, são mais prestativos, são mais, estão mais prontos do que os próprios adultos. Por quê? Os adultos já passaram por essa fase de adolescência, muitos foram desobedientes, muitos aí estão colhendo tudo que não deveria colher. Muitos aí tiveram filho cedo, deixaram de estudar, muitos estão trabalhando no que não gosta, muitos estão juntos de uma pessoa que não gosta, muitos estão afastados da igreja, estão completamente perdidos, completamente desorientados. Por quê? Desobediência. Todo o caos que nós temos hoje na nossa sociedade, a maior parte foi desobediência aos pais. Poderiam estar em situação melhor, mas por desobediência preferiram pagar o preço. Então, se você é inteligente, você não queira pagar o preço, porque é muito caro. É muito caro. E eu até brinco com eles, eu falo para eles assim, se vocês querem ser pessoas pobres, você quer ser pobre mesmo financeiramente, você tem alguns caminhos que vocês podem seguir. Ou vocês têm um filho na adolescência, que vai parar de estudar, não vai conseguir trabalhar legal, e não vai conseguir se formar, porque vai ter que cuidar de filho. Se vocês se viciarem também, vocês vão acabar perdendo tudo por causa dos vícios. Se vocês se envolverem com coisas erradas também, dificilmente vocês vão conseguir progredir na vida. E eu até pergunto pra eles aí, quem quer ser pobre? Ninguém quer ser pobre, né? Mas só que também ninguém quer abrir mão do prazer. E a gente tem que ter bastante cuidado com isso. É muito bom estar falando com os nossos adolescentes, e eu vejo o empenho deles. Eu até já vejo, eu consigo enxergar neles que serão pessoas que vão nos substituir. Então por isso que nós precisamos prepará-los. E eu gostaria muito do apoio, não só dos nossos adolescentes, mas dos pais também. Na realidade, essa aula não está sendo uma aula assim específica de escola dominical. E hoje,
nós estamos passando aí por uma situação de, de uma pandemia no planeta inteiro. Muitas coisas que nós já ouvimos de pastores, já lemos na Bíblia e achávamos que essas coisas nunca aconteceriam, e está acontecendo no dia de hoje. Eu creio que, em nome de Jesus, nós vamos passar por essa fase. Logo voltaremos, continuaremos firmes, ensinando os nossos adolescentes, trabalhando com os jovens do Projeto Semear, nos melhorando também, que nós precisamos, com essa crise, nós precisamos aprender, nós precisamos crescer também, e nós precisamos evoluir e nós precisamos dar frutos. Tanto é que esse ano eu comecei com vários projetos de desafio, de perder o medo, e agora nós estamos aí numa situação, num desânimo global, com pouca perspectiva, medo e acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas nós, seres humanos, nós somos fracos, nós somos limitados, mas eu creio que em nome de Jesus nós passaremos por essa fase. E na próxima aula também eu possa focar um pouco na nossa revista. É uma revista muito interessante, tem assuntos assim muito importantes não só para a vida dos adolescentes, mas para a vida dos adultos também. Eu creio que depois que passarmos por essa fase, muitas pessoas voltarão para suas igrejas, para a nossa igreja também. Muitas pessoas vão tomar uma posição diante de Deus, vão deixar de serem iludidas, de serem fracas, de serem preguiçosas. Eu acho que essas pessoas vão arregaçar as mangas, e vamos entrar juntos aí nessa briga. E eu quero agradecer aqui por esse momento. Não foi muito uma aula focada, mas não perca esse foco. Aqui em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que fala da importância da palavra de Deus. Nesse período que você está na sua casa, impossibilitado de sair, é o melhor momento para você ler a Bíblia. Leia todos os dias, nem que seja um versículo. Pesquise, um período para você orar. Se você tinha parado de orar, volte a orar. Volte a manter o contato com seus familiares, e você estava afastado dos seus familiares. Volte a se ajoelhar perante Deus, e além de orar para essa situação de pandemia passar, para que nós possamos estar mais fortalecidos e para que possamos ser pessoas melhores. As nossas aulas também, nós estávamos entrando em um processo de, talvez seja a primeira igreja batista a ter uma escola dominical, uma escola bíblica. A gente estava começando a ter aulas já de espanhol, e fica aqui o meu convite para você que domina o idioma espanhol, francês e inglês. Se você quiser participar das aulas, nos ensinar, nos ajudar a estudar a Bíblia em um outro idioma, para que, além de aprender a Bíblia, que nós possamos aprender um outro idioma também, para que nós possamos crescer, tanto espiritualmente como profissionalmente também. E eu quero ver esses jovens aí preparados para nos substituir. Eu creio que essa próxima geração ela vai ser uma geração mais esclarecida, mais entendida, mais fervorosa, e eu creio que eles vão fazer maiores coisas do que nós fizemos até aqui. E vou ficando por aqui. Se você aí que for editar o vídeo não cortar algumas coisas aí, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse momento, pela a nossa escola bíblica dominical dos adolescentes, pela sala dos adultos também,
das crianças, todas as pessoas da igreja, os nossos pastores, que Deus os abençoe, que fortaleça todos os ministérios, os irmãos que está fazendo falta nesse momento de estarmos juntos. Para quem gosta e está acostumado com a igreja, é difícil ficar afastado assim. Mas eu creio que em nome de Jesus estaremos mais próximos aí, unidos, que para arregaçar as mangas, que eu creio que vai ter muito trabalho para a gente aí. E que Deus abençoe a vida de todos os irmãos da nossa igreja, todos os pais, todos os meninos da escola dominical e todos os meninos do Projeto Semear, e as meninas da nossa igreja também, que Deus coloque a sua mão de poder sobre a vida de vocês, e logo, logo estaremos juntos. E eu queria agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade, e eu queria que Deus colocasse a sua mão de poder sobre a sua vida. Você que está assistindo esse vídeo nesse momento, mesmo que não tenha o intuito de participar da escola dominical, independente do problema que você esteja passando agora, além dessa pandemia, porque tem muitas pessoas aí com problemas financeiros, de saúde, de relacionamento, de filhos que estão usando droga, eu só posso te dizer uma coisa: somente Jesus Cristo pode mudar essa sua situação. Da mesma forma que Ele mudou muitas situações na minha vida, eu creio que da mesma forma Ele pode mudar a situação da sua vida. Mas só precisa de um detalhe, um único detalhe: que você abra seu coração e que você entregue a sua vida para Jesus Cristo, que Ele é o único que pode transformar a sua vida. Amém? E eu queria encerrar orando aqui e agradecendo mais uma vez a Deus por essa oportunidade. E eu creio que em nome de Jesus estaremos mais próximos. Maravilhoso eterno Deus, em nome de Jesus, que eu te agradeço, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado por esse momento de estarmos aqui, através desse vídeo, poder abençoar a vida de outras pessoas que estarão assistindo, e continue nos fortalecendo, Senhor, nessa caminhada. Perdoe as nossas falhas, Pai, e coloque a sua mão de poder sobre as nossas vidas, Pai, para que nós possamos andar juntos e crescer na sua presença. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula.